Boa tarde a você que acompanha o Balanço Geral. A Chapecoense respira um pouco mais aliviada depois dos resultados dos últimos 2 jogos. 2 vitórias que deixaram o time a 5 pontos da zona do rebaixamento. E agora o técnico do Verdão, Gilson Kleina, tem uma semana para treinar a equipe, para preparar o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense somente no sábado. 2 vitórias no momento certo. A arrancada na reta final do campeonato. O bom futebol voltando. Isso serve tanto para a Chapecoense quanto para ele, Luiz Antônio. De titular no começo da temporada, o atleta passou por uma fase ruim, amargou a reserva e voltou quando o time mais precisava de um resultado. Marcou contra o Atlético Mineiro e foi bem na vitória sobre o Fluminense. Passei por um tempo sem jogar, a opção do treinador, a gente não pode nunca discordar de certas coisas, mas a gente procura fazer o melhor. E agora eu tive a oportunidade novamente de poder mostrar o futebol que eu mostrei no primeiro semestre. Agora ele e a Chape pensam no futuro. Querem firmar o bom futebol, somar pontos. Afinal, é disso que o time precisa para se manter na Série A. A gente procura não fazer a conta, mas procurar ver os jogos que a gente tem para poder ganhar. Eu acho que isso em todo jogador é normal. Nessa reta final, como está a briga e o espaço muito pequeno entre a parte lá de cima e a parte lá de baixo, a diferença de ponto é muito pouco. A gente pensa assim, mas sem ansiedade, pensando num jogo de cada vez, para não chegar na hora do jogo ter ansiedade e possa isso atrapalhar a gente. Pela frente, 8 jogos, 4 deles na Arena Condá, contra o Santos, o Sport, o Vitória e o Coritiba. São 12 pontos em disputa, com o reforço do torcedor. O mesmo torcedor que foi à Arena e apoiou o time na vitória do último domingo. O mesmo torcedor que nas alegrias e nas horas mais difíceis acredita na força do Furacão. Tá aí, importante o apoio do torcedor no último domingo, né? Porque a Chapecoense estava devendo bom futebol dentro de casa, vivia a ansiedade de fazer o resultado dentro de casa e agora tem uma semana para trabalhar. Boa tarde, Badá. Boa tarde a todos. É uma semana boa, tranquila, um ambiente leve, saudável, tranquilo, é aquilo que a gente sempre quis, né? Porque quando os resultados não vêm, aquela turbulência, vem a crítica, vem a cobrança, a imprensa chia, o torcedor reclama, o dirigente fica chateado, a comissão técnica também, os jogadores ficam brabos e é aquela desgraça, né? Que deve estar lá no Vitória da Bahia, tá assim, com o seu Wagner Mancini, lá na Ponte Preta tá pior ainda, o Curitiba é aquele rolo, o Atlético Goianense não tem muita pressão, daí todo o respeito que eles... já jogaram a toalha, quando vieram jogar com a Chapecoense, que a diretoria do Atlético de Goiás já jogou a toalha, que não, já estava começando a projetar o ano que vem, né? Então, deixa a crise para lá, deixa a turbulência para lá. Para nós é muito melhor viver nesse clima tranquilo, né, de confiança, de expectativa positiva pela sequência do Campeonato Brasileiro, fruto das últimas 2 boas atuações e de 2 boas vitórias contra o Atlético Mineiro e também contra o Fluminense. O time está ajustado, o time está melhor postado, o time está mais seguro. E aí, individualmente, o jogador fica mais confiante para jogar. E o Luiz Antônio encontrou o seu lugar no time, jogando como um meia avançado pelo lado direito. Ele é cariocão, já foi considerado o novo Adílio. Você lembra do Adílio no Flamengo? Quando surgiu o Luiz Antônio, muitos falavam, não, vai ser o novo Adílio. Ele tem até o estilo do Adílio de jogar, né? Então ele tem que jogar solto, leve, livre pelo lado direito. O Canteiros também jogando um pouquinho mais adiantado, né? Cada jogador cumprindo bem a sua função. Por quê? Porque o time agora está entrosado, né? Está ajustado, está bem postado e individualmente todos os jogadores cresceram e tiveram folga ontem, uma folga muito merecida. Vão trabalhar durante a semana, se preparar bem, estudar o Atlético Paranaense, quem sabe para cometer mais um crimezinho fora de casa, onde normalmente o Chapecoense também tem muitas dificuldades, que é lá na Arena da Baixada. Vejam só, jogo no sábado, 9 horas da noite. Isso aí é horário para baile, para boate, para balada, né? Para funk. Mas não para jogo de futebol, né? Sábado, 9 horas da noite. Mas enfim, a TV manda e os clubes têm que obedecer, né? Então, se preparar bem, agora sob o comando do Gilson Kleina, já cumpriu as punições, vai estar à beira do gramado e esperar que dê sequência ao belo trabalho, né, que foi realizado aí nos últimos jogos pelo Emerson Cris e por toda a comissão técnica. Chapecoense, para finalizar, teve uma baixa hoje do Seijas, que infelizmente não deu certo aqui, né? Jogador que chegou bem recomendado, passagem pelo Internacional. Eu me lembro que quando o Seijas foi contratado pelo Inter, ele era para substituir o D'Alessandro. Só que também lá no Internacional não conseguiu desencantar.
e aqui na Chapecoense também, infelizmente não deu certo, teve uma lesão de joelho, parece relativamente grave, é lesão de ligamento, então muito provavelmente não vista mais a camisa da Chapecoense, vai voltar para o Internacional, vai fazer tratamento lá, depois volta aqui para definir sua saída do clube, não faz parte dos planos para o ano que vem, vai retornar para o Inter, aonde tem contrato. Uma pena, né? Porque era um jogador que se esperava muito, mas que infelizmente isso faz parte do futebol, por isso, gente, que nem sempre, porque tem que contratar jogador de nome, nem sempre é assim, nem sempre funciona. Às vezes chega um cara desconhecido, né, e dá uma resposta muito mais positiva do que jogadores que às vezes chegam com um bom currículo e com um salário alto e com fama e que acaba não correspondendo. Não deu para o Seijas, vida que segue para ele, para a Chapecoense também. E para finalizar, um abraço para o amigo Ivan Toso, vice-presidente da Chapecoense, vice-presidente do clube, que hoje comemora um aniversário muito mais tranquilo, né, Ivan, do que até alguns dias atrás. Parabéns para o amigo, muitas felicidades e segue o baile. No meio da semana a gente não vai ter jogo pelo Campeonato Brasileiro, só pela Libertadores e pela Sul-Americana. Campeonato Brasileiro volta no sábado e ontem nós tivemos um jogo que fechou, então, a rodada do Campeonato Brasileiro e o Botafogo venceu o líder Corinthians. A primeira chance do jogo foi corintiana. De fora da área, Marquinhos Gabriel acertou o travessão. Depois só deu Botafogo, mas o goleiro Cássio estava ligado. Defendeu os chutes de Vitor Luiz e de Marcos Vinícius. Os gols só saíram no segundo tempo. João Paulo cobrou escanteio, Pimpão desviou e Brenner mandou a bola para a rede. 1-0 Botafogo. O Corinthians reagiu rápido. Jô recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e chutou no canto para empatar. Querendo entrar no G6, o Botafogo partiu para cima do líder. Precisava do segundo gol e de tanto tentar, conseguiu. Igor Rabelo subiu mais alto do que todo mundo e fez de cabeça. 2-1 para o Botafogo. Tá aí o Corinthians que reclamou do pênalti no final do jogo. Agora a diferença do Corinthians, que continua líder, Badá, para o vice-colocado Palmeiras, é de 6 pontos. Lembrando que o Corinthians pega a Ponte Preta na próxima rodada e depois tem o confronto direto com o Palmeiras e aí pode diminuir essa diferença para 3 pontos. O Corinthians, ainda dá para pensar que o Corinthians pode perder esse título? Será que vai ter um pouquinho de graça essa reta final? Será que vai dar uma de cavalo paraguaio? Olha, já teve grande essa diferença aí. Já teve quanto? 10, 11 pontos? 10 pontos. Uma diferença enorme. Só que o Corinthians caiu muito de produção no retorno. Não está indo bem no retorno. No primeiro turno sobrou. Agora, se tu pegar individualmente o time do Corinthians, você vê que não é tudo aquilo. Esse campeonato, olha, sabe? Então o Corinthians se aproveitou no turno, abriu uma larga vantagem e agora começou a patinar e agora é 6 pontinhos. E na próxima rodada, o Corinthians enfrenta a desesperada Ponte Preta lá em Campinas e na segunda-feira, sabendo o resultado, o Palmeiras joga em casa contra o Cruzeiro. E depois tem confronto direto entre Corinthians e Palmeiras, né? Então pode esquentar o campeonato. Até agora lá na briga pelo título estava o Corinthians sobrando, tranquilinho, mas bota tranquilinho nisso. Agora deu uma esquentadinha e as próximas rodadas é que vão dizer se o Palmeiras vai ter forças ainda de, quem sabe, chegar no Corinthians e tornar mais emocionante a reta de chegada na parte de cima também do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. E agora a gente fala da 10ª Copa RIC TV Certa Seguros de Futebol 7, Taça Inviosat Chapecó. Vamos conferir os resultados dos últimos jogos. Nos jogos desta sexta-feira, na categoria Master, primeira rodada, a Usinox Walter Veículos Supermercado JR goleou de 7-2 o Dirceu Gás Supermercado Bia. Neocom Pré-Moldados perdeu por 2-0 do JM Refrigeração Nativa. Na categoria feminina, jogos deste domingo no Golden Ball 1. A Uno Chapecó Adel ganhou de 6-2 do Grêmio. Ginásios Academia União perdeu de 3-1 do Amigos da Bola Gerencial Contabilidade. O Distrisul Odonto EFAP GFC Rondofrio Zamalate ganhou de 3-1 do Roma Futebol Clube. No Golden Ball 2, 3-0 para as veteranas em cima do Superação Academia Antonini Empreendimentos. O Tenedini Classic Uniformes goleou por 7-0 o Bonavita. O Aquece Futebol Clube ganhou de 6-2 do Fúria Futebol Clube.
E hoje à noite tem confronto. Confira aí quais são os times que se enfrentam pela Copa. E hoje à noite, no Guatambu Society, às 19h, o SC Postes CDSER Indústria joga contra a Sessocar Leve. O Camargo Futebol Clube enfrenta o Tenedini Futebol Clube. E no último jogo da noite, Bonavita encara a Rede Sul Consórcios. Já na sede Grenal, às 19h15, Oficina do Celular Pinturas Gaudêncio enfrenta o JM Refrigeração Arapongas. Às 8h15, o Danone Futebol Clube joga contra a Umbro Tocano Transportes. E na sequência, o Internacional MAD Cortinas PR Peças encara o Oeste Tintas Casa Empreendimentos AMF. Ainda hoje à noite, na sede da Golden Ball, às 8h15, a Niju JH Santos Pinturas joga com Erva Mate Tormen Vidraçaria Tasca Limitados Futebol Clube. A CSM Barque Pinturas com o NT Crédito Atacadão das Tintas. E no último jogo da noite, Mecânica Import Car Supermercado Royal enfrenta o Atlético Nacional Borman Camping de Vila. E na quinta-feira, às 8h15, no Guatambu Society, a CME Xaxim joga contra o GG Pinturas Coati Futebol Clube. E a Fibratec Matiaso Terraplanagem Mecânica Valcarengue enfrenta o Assistec Celulares Sabadão do Cowboy. Aí a Copa Rick nessa segunda fase pegando bastante fogo. Jogos, né? É, bastante jogos. Beleza. Só pra gente encerrar o esporte, lembrar que ontem foi feita a premiação dos melhores atletas do futebol do mundo, né? 3 brasileiros entre os melhores, né? Os 2 laterais, Daniel Alves do PSG, o Marcelo do Real Madrid e o Neymar, menino Neymar. E o melhor do mundo, ele de novo, pela 5ª vez, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi ou Cristiano Ronaldo, Eduardo? Eu gosto mais do Messi. Olha, é uma peleia braba. Eu acho que eu sou mais o Wellington Paulista. É que foi muito em si. Por exemplo, o Prêmio Puskás lá, o gol mais bonito do Wellington Paulista tinha que estar, tinha que estar de calcanhar, claro, esmurrador, o homem é muito forte. Isso que você não conheceu o Todinho lá de Capital. O Todinho, muito bem, então, segue o baile, grande abraço. Então, Os corintianos estão reclamando ali que não falei do pênalti. Não tem corintiano nenhum reclamando pra quê? Não, ali no celular. Gente, a banca paga, a banca recebe. Estão reclamando um pênalti sobre o jogo lá no final do jogo. E Santista reclamando que também, o Santos também está na briga, né, Jair? Também está a 6 pontos do Corinthians. Então, vai pegar fogo o resto. Na verdade, quem não tá disputando fica quieto, gente. Deixa pros outros, tá? Um abraço, até amanhã. Fica quieto, tá querendo se espichar e E amanhã tem Liberta, né? Amanhã é outra conversa, amanhã é Libertadores. Daí a gente fala mais. Chega depois que se espichar na cama curta, não tá nem no